Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui, e nessa discussão de hoje, é uma discussão bem simples, rápida, mostrar um contra-exemplo, de uma função que tem derivada no ponto, mas ela não é diferenciável nesse ponto, tá ok? Então deixa eu só ajeitar a tela aqui. Então eu já fiz aqui algumas contas, que são contas até básicas, né? Então veja, nós temos aqui uma função, x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Para os pontos que não são zero, pontos diferentes de 0, 0, e o f de 0, 0 vale 0. Então aqui eu calculei as derivadas parciais no ponto 0, 0, tá? Onde eu cheguei na conclusão que a derivada, que é o vetor gradiente, tá? É o vetor 1, 0, tá? Então veja, a função ela tem derivada no ponto 0, 0, tá certo? Beleza. O que a gente deve mostrar agora é que esse limite aqui não existe, tá? Ou seja, esse limite não vai dar zero porque ele nem existe, tá certo? Então é o limite que nós vimos na aula, né? É f menos a aproximação linear, que é aquela boa aproximação linear, onde o m é tomado como o gradiente, tá? Dividido pela norma. Então como a função que a gente está com exemplo aqui é uma função de duas variáveis, então é evidente que o x e o a são vetores no R2, tá? É um vetor v, tá? E as componentes desse vetor v eu estou chamando aqui de h e k, tá? H é a primeira componente, k é a segunda, ok? Então vamos fazer essa continha juntos. Essa aqui eu acho que foi tranquilo, né? Então, deixa eu só virar a folha aqui. Opa. Isso. Então, já ajeitando tudo aqui, ó, você tem então o vetor v tendendo a zero. Então, f de x, que é o f do ponto, na verdade, né? O 0 mais h, o 0 mais k, menos o f do ponto, aliás, aqui é o f do ponto, aqui é o f de x. Aqui é o resultado do produto interno entre o gradiente e o vetor v, que é h e k, e aqui a norma, tá? Então, vamos lá fazer a continha. Então, você tem hk tendendo a 0, 0, tá? Então, me ajuda aqui na conta. F de hk é h ao cubo, h ao quadrado mais k ao quadrado. Isso aqui vale 0. A primeira componente do gradiente foi 1, que nós calculamos, então fica h, e aqui deu 0 vezes k, 0. Ok? Então, divide por esta raiz aqui. Ok? Tá. Então vamos só arrumar a casa aqui um pouquinho. HK tendendo a 0, 0. Então vamos ver o que vai dar aqui. Já vou tirar o mínimo já e fazer as contas aqui. H ao quadrado mais K ao quadrado. Multiplica por essa raiz. Que eu estou tomando a norma euclidiana. Veja que o conceito de diferenciabilidade não depende da norma. Tá? Não depende da norma. Então aqui nós vamos ficar com h ao cubo menos h ao cubo menos hk ao quadrado. K ao quadrado. Ok. Então esse aqui já elimina. Tá? Então eu vou mostrar que esse limite não existe. Então você vai considerar o caminho tt. E vai calcular o limite ao longo desse caminho. Tá? Então vamos ficar com o limite. O t tem que tender a 0 para poder dar 0, 0. Tender a 0. Então ficamos com menos t quadrado é menos t ao cubo. T quadrado mais t quadrado é 2t ao quadrado. E aqui fica com raiz quadrada de t quadrado mais t quadrado, que é 2t ao quadrado. Perfeito. Então limite t tendendo a 0. Então vai ficar com menos t em cima, 2 embaixo, raiz quadrada de 2 e módulo de t, que é a raiz quadrada de t quadrado. E esse limite aqui não existe. Tá? Basta você abrir o módulo aqui e observar. Ok? Então quer dizer que a função não é diferenciável. E mais uma particularidade desse exemplo é que essa aqui é uma função contínua também. Tá? F é contínua. Se você calcular o limite da função, né? Se você calcular o limite da função para o ponto que está tendendo a 0, 0, vai dar o f de 0, 0. Essa é a definição da continuidade. Tá? Então esse é um exemplo que a função tem derivada e o limite não vai para 0, tá? Porque o limite nem sequer existe, tá certo? E f é contínua. Tá? Então esse é um contra-exemplo que tem alguns livros, tá? E se precisar de mais algum outro exemplo, é só avisar aí que a gente
procura aqui, tá? Na verdade eu tentei fazer um exemplo com um limite, dar um valor que não seja zero, mas assim, nos livros não consegui achar nenhum, eu estou tentando bolar um cujo limite, sei lá, vale 5, por exemplo, tá? Eu nem sei se isso é possível também por conta da regra da cadeia, eu vou ter que dar uma verificada, tá? Mas eu acho que esse exemplo já é suficiente para mostrar que tem derivada e a função não é diferenciável, ok? Então ficamos por aí, obrigado e abraços.